Obrigado, senhores. Vamos dar continuidade à sessão do dia 12 de novembro de 2020, sessão da tarde. O próximo item da pauta é o item 128, é o processo 18.043.720.067, 2015-18, de Costa e Costa Advogados. E a relatora, a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Aqui é indeferimento de pedido de opção, tá? Referente a 2015, artigo 17, 5º da lei complementar, né? Justamente por ter sido localizado débitos com exigibilidade não suspensa. Inconformada, a contribuinte apresenta a manifestação, alegando que os débitos foram pagos no prazo legal, em vista do que postulou a insubsistência do ato, e como principal elemento, ela traz a CND emitida em 28/3/2016. Bom, registro do termo de indeferimento ocorreu 23/2, ao passo que a interessada apresentou repetitivamente e alega em síntese que o valor de 539 correspondente ao IRF não sendo devido em razão de já ter sido retido na fonte. Então, assim, esse débito que está aí, esse imposto de renda retido na fonte, nesse valor de 539, e ela falou, essa retenção já ocorreu, e ela quer que seja reincluída no Simples Nacional. Bom, ela num primeiro momento, traz suas alegações, tá? Então, a DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tá? Cientificada da decisão, justamente por considerar a coexigibilidade não suspensa, né, e que esse débito tinha ido para inscrição, enfim. Cientificada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário em 7/3/2018, onde reitera seus pontos, e, em especial, ela traz esse aspecto que é bem importante, que a recorrente recebeu honorários, que daqui vai sair a minha decisão, tá, gente? Vocês vão ver que eu vou carear as provas que estão no... Ela recebeu honorários advocatícios de sucumbência pelo patrocínio de uma ação, essa movida contra o INSS. O pagamento foi efetuado através do Banco do Brasil, num valor de 17 mil, com retenção na fonte desses 539,34, em 2012, ou seja, muito antes dessa situação toda. Pelos termos da autuação, o fisco se acha credor de imposto de renda nesse valor de 539, que deveria ter sido recolhido, independentemente de já estar pago. Diante disso, julgou improcedente a manifestação de conformidade da empresa, que considerava pago e decidiu. E assim sendo, como o débito que motivou o termo de indeferimento não foi regularizado em tempo hábil, ou seja, 6 de fevereiro de 2015, conclui-se pela existência de motivo impeditivo. É certo que a empresa efetuou o pagamento dos postos de débito posteriormente, em época não considerada hábil a operar sua opção pelo Simples, porém, tal pagamento não pode ser considerado reconhecimento da obrigação, principalmente quando se sabe que o seu não pagamento iria perpetuar a suposta inadimplência para os anos seguintes, para as novas opções do Simples Nacional. O pagamento de imposto realizado se justifica para evitar males maiores. Então, o que aconteceu? Ela sofreu essa retenção na fonte, via essa nota que a gente vai ver no Banco do Brasil de 17, que é justamente esses 539. Ele continua aberto este valor para fins de exigência e que motivou a exclusão desse Simples. A contribuinte desesperada, porque ela falou, gente, eu já paguei, eu já sofri a retenção desse valor, não deveria estar sendo cobrada aqui, mas como é R$539 e eu não posso colocar em xeque a minha permanência no Simples, eu vou pagar. Então, e aí, o que a DRJ faz? Olha, a data do pagamento foi posterior ao período de regularização. Mas veja, aí a contribuinte vem, mas eu sequer tinha que ter pago, eu só paguei para me livrar da situação, porque eu não posso perder a minha permanência no regime. Em resumo, é isso. Vou passar para o voto, tá? Então, conforme relatado, a controvérsia gira em torno de verificar se de fato a época do indeferimento do pedido, a hora recorrente tinha essa pendência apontada. De acordo com a decisão, pelo resultado de consulta à inscrição efetuada em tal, verificou-se que ela tem isso, que a dívida em questão encontra-se em situação extinta por pagamento, com o ajuizamento a ser cancelado. E a extinção ocorreu em 1/12, em decorrência desse pagamento de 11/11 de 2015. De fato, é isso que é a linha da DRJ. Se considerarmos que o suposto débito o indeferimento é devido, a contribuinte, em linha com o racional da decisão de piso, teria efetuado o recolhimento bem depois dos 30 dias,
11 de 2015, contados da data da ciência eletrônica, do indeferimento de opção, 23/2, naquela linha da minha tese. Contudo, a hora recorrente esclareceu em seus instrumentos de defesa que só procedeu ao pagamento para evitar o indeferimento do pedido de opção. Isso porque o valor cobrado pelo fisco já havia sido retido na fonte quando do resgate do depósito judicial, que justamente ela recebeu em razão dos honorários que eu li anteriormente para os senhores. Os documentos abaixo são prova cabal do alegado, então está aqui justamente o valor de 539 retido deste valor que ela alega. Então, mostra-se bem coerente todo o racional. E aqui vem o depósito, o resgate, tá? Bonitinho. Assim sendo, como o débito que motivou, o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi, em termos práticos, retido na fonte em 31/1 de 2012, portanto, sequer deveria constar em aberto do sistema da Receita, conclui-se pela inexistência de razão impeditiva ao indeferimento da solicitação do Simples Nacional. Do exposto, voto no sentido de reconhecer e dar provimento como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Eu estou só com uma dúvida que eu quero entender a relação. Foi uma retenção na fonte que ele sofreu, como é que isso gerou no registro da Receita Federal um débito no nome dele? Eu estou com essa dúvida aqui, porque eu estou achando o que a Receita Federal tem de débito. Quando o contribuinte declara em DCTF, né, ou se for pessoa fica de IPF, está entendendo? Ou auto de infração. Como é que ele recebe um numerário que tem uma retenção na fonte? Bom, eu não sei, presidente, o que eu sei é que esse débito exatamente é o que consta da motivação do indeferimento nesse código, e de fato tem muita coerência o que a recorrente traz, né? Então, eu estou partindo que, de fato, esse óbice se refere, os valores estão na unha, a construção está na unha, então, realmente, fico à vontade aí se vocês acharem algo que desapoie. Eu não estou achando nada por enquanto, nem sim nem não, eu estou procurando achar, tá entendendo? Me rodando e discordando. É porque, para mim, eu não estou conseguindo tentar entender como é que seria essa lógica, tá entendendo? Como é que tem um débito, está inscrito em dívida ativa, o que gerou a informação, a constituição desse crédito tributário, vamos dizer assim? Se foi com confissão ou foi auto de infração? Mas eles, não, eu não devo. Porque se fosse um auto de infração, faz sentido. Olha, você não pagou quando recebeu aquele numerário, você não pagou a fonte. Aí foi lavrado a infração e foi para a dívida ativa. Pode ser isso, eu não estou descartando. Mas disse, não, na realidade, aquilo ali eu nem devo, porque aquilo ali eu já fui retido na fonte. Se for isso, me tem lógica, mas se não, eu preciso entender essa lógica do casamento, tá entendendo? Eu vou dar uma olhada aqui, eu passo a palavra aos colegas aí, o colega quiser comentar. Eu até posso disponibilizar, presidente, também. Eu abri aqui o processo, tá entendendo? É porque eu queria ver esse casamento, você está entendendo? Da origem do débito com... O que me parece é que ele declarou esse valor de 17, né, como recebido, e se calhar ele não fez a declaração dessa, né, não constou a retenção. E aí ficou esse valor provavelmente em aberto. O mesmo Banco do Brasil pode ter sido uma deficiência da outra ponta. Fato é que esse valor estava sendo encaminhado para inscrição em dívida ativa. E o próprio fisco, ao ver o pagamento pelo contribuinte, acabou cancelando, mas não afastando a exclusão do simples. Então, daí eu entendi, lógica, teoricamente, a relação, mas também não sei, me gerou uma certa dúvida, porque eu não peguei nenhum. Falei assim, nossa, de repente não teve a retenção e veio parar aqui, né? Eu entendo a dúvida, presidente, mas realmente, ao que parece, foi algo nesse sentido, mas eu não tenho grandes detalhes no processo. Se folhar, que eu me lembre de cabeça, né? Foram muitos, estou até com ele aberto aqui, mas agora.
O voto da DRJ ele não entra nesse detalhe, não. Ele apenas faz referência a esse pagamento de dezembro, né? Se você for olhar o Pelo que processo... foi extinto, me parece que pelo que foi extinto em dívida ativa, se extinguiu com o pagamento. Agora, por que que a retenção na fonte? Porque o pagamento é um valor pequeno também, é 539, né? Os dois são idênticos, presidente, o valor é na unha. O valor da retenção bate exatamente com o valor da exigência, do que ele pagou, tá? Na unha. Então, por isso, e não tem no processo, fiquem à vontade para folhear, se alguém achar, me mostre, porque realmente nem a DRJ enfrenta, e eu não tenho esse lastro no processo, presidente. Eu até gostaria de ter. Potenciais outros valores, eu não sei se vocês perceberam, ele também junta todos os comprovantes, veja, mas quando vocês olham para o indeferimento, é só desse código, até no termo de indeferimento. E até juntar mais, achando... É porque aí, sabe, o que está me incomodando é isso, porque para a dívida ativa foi extinta por esse pagamento. Perfeito. Mas aí o que ele estaria alegando, não, aquele débito é indevido porque teve a retenção na fonte. Perfeito. Mas eu preciso saber o casamento de como é que esse débito gerou para ir para a dívida ativa. Porque a retenção na fonte não é nem ele, está entendendo? Não é uma dívida de imposto gerente na fonte dele. Ele estava com a dívida de imposto de pessoa jurídica. Pode ser esse rendimento. Agora, por que ele não cobrou esse na dívida ativa, né? É o que eu estou imaginando, presidente, bem nessa sua linha de raciocínio. Agora, eu não consigo ter essa rastreabilidade. Agora, dentro daquela sua tese que teria liquidado no prazo... Também não... extrapolaria, viu? Extrapola, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Mas extrapola, sim, extrapolaria. Até a DRJ consigna nessa linha, tá? Então, extrapolaria, mesmo na minha linha mais extensiva, extrapolaria. Porque, teoricamente, considerando a ciência eletrônica do indeferimento, ou seja, o prazo maior, seria... se considerar bem depois de 30 dias, contados da data, 23 de 2, e mais, ainda 71 dias de quem? 6 do 2, tá? Teria estourado. Porque o valor bate, né? Eu estou vendo aqui na retenção da fonte, não, Por isso, presidente. 539,34, né? Estranho, né? Na unha, por isso que eu falei, gente, eu não vou, sabe? Porque é muita coincidência. Isso, eu vou desabonar ou fazer uma diligência para... Eu entendi, e eu pensei exatamente o mesmo. Ele deve ter declarado isso, de alguma maneira a retenção não foi para o cruzamento, não sei por que cargas d'água. Eu acho que caiu na conta corrente dele, mas não sei também, é difícil, porque pega os extratos, não dá para você ver. Perfeito. Doutor Neudson pediu a palavra, então, vou passar a palavra para o doutor Neudson. Está mudo, Neudson. Nas folhas 50 do processo, tem o extrato da inscrição da dívida ativa. Ele diz que a origem do crédito tributário é declaração. Então, provavelmente o contribuinte declarou esse DCTF. Provavelmente. Mas não vinculou o pagamento na DCTF. Muito provavelmente foi isso. A gente consegue confirmar, né, Nilson? Provavelmente, eu também parti deste pressuposto, mas a gente não consegue. Você declarou imposto. Não, mas que é IRPJ, né? Sim, DCTF. DCTF. Sim, declarou como IRPJ, né? Sim. E tem que ser, né? Não, seria retenção na fonte, não? Não, retenção na fonte é o pagamento. Porque o IRPJ, sim, ele... entendi. Ele declarou o IRPJ. Sim, mas que seria aquela fonte retida. Eu falei, eu não sei o que o Banco do Brasil fez com a retenção, esse é o ponto, e aí se ele declarou. Né? Essa coincidência do valor, para mim, é muito marcante, né? Porque se não for R$539... Né? Na verdade, ele não deveria ter declarado em DCTF, deveria ter apurado. Né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que podemos votar agora, né? Acho que para mim está claro. Doutor Neudson. Acompanha a relatora. Ele tinha um prazo até quando para poder verificar?
Não, janeiro de 2015, e ele pagou em dezembro. 2012 ele sofreu. Não, é porque é o seguinte, olhando na inscrição, ele tem um número de processo de inscrição. Consultando consultando esse processo, dentro dele, o processo que ocasionou a inscrição, fui no e-processo, verifiquei, tem um notice da própria delegacia solicitando essa inscrição de final de 2014, essa inscrição, que é essa do alto aqui, para poder fazer a revisão. Isso quando? Em janeiro de 2015. 7 de janeiro de 2015. É a Receita tentando, já pedindo o processo para poder fazer a revisão. Ele acabou pagando. Exatamente. Doutor Nilson acompanha a relatora, vamos lá, doutor Alain. Acompanha, relator. Doutor Alexandre. Também acompanha. Doutor Alexandre vai ser o Acompanha, presidente. Perfeito, doutor Jefferson. Acompanha, relator, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho e foi da seguinte forma: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, né, doutor José? Dar provimento, é isso? Perfeito. O próximo processo é o item 129, é o processo 10.120.720.598.2017.09. Marinês de Souza Mota, e a relatora também é a doutora Gisele, que eu já passo a palavra. Vamos lá. Aqui é exclusão do Simples Nacional, que foi feita a partir de 1/7, conforme ato declaratório. Esse ato de exclusão, ele decorre de representação formalizada através do ofício 362 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. É bem interessante esse caso. E aí também quero a opinião de vocês. Pelo qual solicita a Receita Federal a exclusão da pessoa jurídica acima identificada no Simples. A referida representação decorreu de constatação pelo Ministério do Trabalho que no dia 24/7 encontraram no estabelecimento da empresa em questão 2 trabalhadores sem o respectivo registro no livro de registro de empregados, sem anotação na CTPS, sem realização de exame, toda aquela história. Bom, tal fiscalização foi com o fim de aferir o cumprimento de anterior termo de ajustamento de conduta entre a Procuradoria do Trabalho e a empresa. Aí vocês vão ver, porque na legislação eles falam de reiteração de conduta. Então, aqui é um ponto que, para mim, foi decisivo para entender o enquadramento ou não na hipótese de exclusão, tá? Eu nunca tinha pego nenhum específico. Pelas informações contidas no ofício em comento e no auto de infração, foi acostado pela fiscalização do trabalho que o contribuinte manteve informalmente o vínculo desses 2 cidadãos. Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou manifestação, alegando que atendeu todas as solicitações do Ministério do Trabalho, quitou os autos e regularizou, tá? Então, do Ministério do Trabalho, junto à certidão negativa de débitos do Ministério do Trabalho, bem como certidão do setor de fiscalização e tudo mais. Bom, a DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Ela considera, né, que a infração, no fundo, ela está atrelada ao fato dessa prática reiterada de não fazer os registros de forma adequada. Não é porque regularizou depois e pagou que exclui ela da possibilidade de se ver afastada no regime do Simples, tá? Basicamente foi essa linha da DRJ que vocês vão ver que eu vou seguir. A recorrente interpôs recurso voluntário em 12/12/2017, onde esclarece em linha com as razões apresentadas que a empresa cumpriu todas as solicitações pelo Ministério, registrou as colaboradoras com as anotações, e ela fala assim, olha, no fundo, você, fisco, acha que eu não regularizei, mas eu regularizei, e aí ela põe, né, o que houve no início, ou seja, na primeira defesa, é que nós não tínhamos entendido que o foco não era apenas as multas, mas sim as questões que compõem a relação de emprego, ou seja, ela continua não entendendo qual é o problema da exclusão do Simples. Aí ela vem no recurso voluntário, coitadinha, junta todas as fichas, junta a carteira de trabalho de todo mundo para mostrar que regularizou. Porque num primeiro momento, no recurso, na manifestação, ela alega, olha, eu paguei tudo, tá tudo bem, junta as guias. Aí no recurso voluntário ela vem e fala assim, poxa, se as guias não são suficientes, tá aqui, ó, a carteira de trabalho de todo mundo, eu fiz bonitinho. Bom, mas até aí não é bem este o problema.
Então, o recurso voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos, e aqui eu pego, né, a hipótese específica da exclusão. Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documentos e informações previstas na legislação previdenciária, trabalhista, enfim. Pelas informações contidas no ofício tal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Goiás e nos autos de infração que o acompanham, foi constatada pela fiscalização do trabalho que a contribuinte manteve informalmente vínculos empregatícios com trabalhadores sem apontamento no livro de registro de empregado e todas as obrigações ali. A hora recorrente requer o cancelamento por ter quitado as autuações, bem bom. Conforme bem consignado na decisão de piso, não é determinante para a exclusão o fato de haver ou não indébito junto ao Ministério do Trabalho, mas sim a conduta de omitir de documento de informações previstos na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado, empregado, trabalhador avulso ou que preste serviço. A legislação é clara ao dizer conduta reiterada. Então, para mim, eu fui atrás de ver se era reiterada e o que acabou motivando. Em concreto, a falta acima descrita foi relatada na representação formulada através do citado ofício, o que promoveu fiscalização no estabelecimento do contribuinte para fins de verificação de cumprimento de anterior termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrada pela empresa e a Procuradoria do Trabalho. Logo, conclui-se que a recorrente não havia cumprido o acordo anteriormente firmado com a Procuradoria, daí mostra-se coerente a aplicação da hipótese de exclusão. No mais, não há dúvidas quanto à prática das condutas infracionais, vez que, para além das próprias autuações, as condutas foram reconhecidas e regularizadas pela contribuinte no âmbito daquele órgão, inclusive com o recolhimento das respectivas multas. Então, diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Também, para mim, era uma matéria nova, também, nesse caso específico. Mas eu achei o seu voto bem objetivo, bem coerente. Gente, eu acho que, assim, o grande dúvida, que aí até o Neudson tem bastante experiência, né, na parte do Ministério do Trabalho, é se a gente pode considerar esse termo de ajustamento como se fosse uma reiteração. Isso eu fiquei com muita dúvida, né, porque eu parti do pressuposto que a reiteração está justamente relacionada ao desacordo, né, porque vai lá... E, assim, me incomoda bastante essas coisas com o trabalhador, né, porque é a fonte de alimento do cidadão. Perfeito. Então, eu fico, assim, chateada com isso, né? Compromete com o Ministério do Trabalho, vira as costas. Então, se isso não for reiteração, eu entende. É só para vocês entenderem também o porquê. Ok. Doutor Nelson, está com a palavra. Sabe que eu já fui fiscal do trabalho um tempo, né? Pronto, estamos falando com você. Eu, normalmente, o que acontece é o seguinte, tem uma fiscalização, a fiscalização identifica uma infração, aí depois vai lá outro ano, está lá a mesma infração, aí até que representa o Ministério Público, certo? O Ministério Público, antes de ingressar com ação judicial, né, mais séria, inclusive criminal, né, ele chama as partes, chama a empresa, vamos dar um tempo, né? Que é o termo de ajustamento de conduta, é exatamente isso. Olha, se você não se ajeitar agora, não tem jeito, vamos entrar com a ação, certo? E aí é feito esse termo de ajustamento de conduta, quer dizer, quando é feito o termo de ajustamento de conduta, já existe toda uma situação anterior, né? E, assim, já tem toda uma certa gravidade. E aí, depois do termo de ajustamento celebrado, o termo de ajustamento de conduta, né, a empresa continua funcionando normalmente, mas a fiscalização continua indo lá. Só que agora, além de verificar tudo mais, aí verificar se ela está seguindo o termo de ajustamento. Então, assim, eu entendo que é uma reiteração, sim, né? E é uma reiteração qualificada, né? Porque ela não só repetiu a conduta, mas repetiu contrário a um compromisso que ela já tinha assumido expressamente, né? Então, para mim, é sim uma reiteração e qualificada, inclusive. Aí, né? Ô, Nilton, só no que você está dizendo aí, antes do TAC, já teria uma conduta reiterada. O TAC simplesmente só confirmou que havia reiteração, né? Exato. Por isso geralmente, que ele sim. É raro quando tem o termo. Né? É muito raro quando o Ministério Público vai na empresa ou intima a empresa
só por uma denúncia de empregado. Só se for uma coisa assim bem grave, se tiver muita denúncia, sabe, aquela coisa assim bem explosiva. Mas geralmente é a fiscalização do trabalho que comunica o Ministério Público, né, para tomar uma ação, geralmente. Ô, Gisele, eu acho que nesse caso é mais ou menos aquilo que aconteceu com o meu caso, que parece que ele não entendeu a premissa, né? Perfeito. Não entendeu definitivamente, né? Coitado. Né? Não, eu dei risada, porque eu falei, gente, mas ele entendeu que o problema está anterior, né? Ele exatamente. Não, E aí, Neudson, só reforçando sua linha, eu quis cobrir também, mas mesmo nos atendimentos, eu sempre fui da área tributária de empresa, mas aconteceu já fiscalizações do Ministério do Trabalho. Quando você faz o TAC, já pressupõe uma série de infrações. Eu só quis te ouvir para realmente, porque foi o pressuposto que eu tive. Então, não são só esses 2 funcionários que agora não foram registrados. Você tinha uma série de... E a própria fiscalização do trabalho, ela geralmente dá um tempo, ela chega lá, aí encontra um monte de empregados sem registro, né? Aí, geralmente, eles dão um prazo, olha, você tem aí, mês que vem eu vou vir aqui, né, faz uma intimação, dá um prazo para ele regularizar, né, geralmente, né? Então, quer dizer isso. Paciência. Existem os contumazes, né, que a gente chama de... Podemos voltar, então? Infratores contumazes é o caso. Eu acho. Aqui é contumaz. Podemos voltar, então, né? Doutor Neudson. Acompanha a relatora. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. É claro que eu também acompanho, depois dessa área de direito de trabalho também que nós tivemos, é muito boa, né? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, doutora Gisele? Então, o próximo item é o item 130 da pauta. É o 10.120.727.961/2016-28. É Ronildo Lúcio Vieira e o relator é a doutora Gisele, a quem eu já passo a palavra. Esse eu acho que está bem tranquilo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Peraí, eu saio da tela e vou para outra para ficar mais fácil para a leitura. Então, a recorrente ela foi aqui a exclusão, tá? Efeito 1 de 2017, pedido em 9/9 de 2016. Aqui também por débitos em aberto. Esse débito aqui de 3.000. Inconformada, ela apresenta a manifestação, alegando em síntese que os débitos foram pagos em vista do que postulou a insubsistência do ato, apresenta o CND. O registro do termo é ocorrental, data, ao passo que a interessada apresenta efetivamente, alega em síntese que o débito se encontra com exigibilidade suspensa, visto que foi objeto de impugnação no processo administrativo tal, ainda não encerrado. Em sessão de outubro, a DRJ, ela julgou improcedente nos termos do voto da relatora, vez que não houve regularização tempestiva do débito à luz da legislação do Simples Nacional. Cientificada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde consigna aqui. Realizou o pagamento do débito por meio do parcelamento número tal. Nesse sentido, não há que se falar em exclusão do Simples, uma vez que os débitos se encontram com exigibilidade suspensa, posto isso, porque ela tinha o processo administrativo e depois perdeu, a gente vai chegar nisso. Posto isso, o débito intitulado GFIP no valor de 3.000 e a multa por atraso foram totalmente parcelados. De start, impugnamos o auto de infração supacitado, a empresa cumpriu o pagamento da multa por atraso nas competências tais e tais, dos valores espontaneamente com multa de mora e atualização, conforme cópia do pagamento. Bom, não é tão espontâneo assim, né? Mas não é esse o caso. Recurso voluntário é tempestivo, eu passo a analisar. Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão em virtude da existência de débito que a interessada contesta relativo a pagamento de multa por atraso, falta de GFIP, código tal, no período de apuração tal, no valor de 3.000. Então, a lei complementar estabelece que a existência de débito é condição impeditiva, tem lá toda a questão da possibilidade de regularizar entre dias, que a gente já sabe. No caso em tela, item 10, o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 11/11 de 2016, ou seja, 30 dias após a data da ciência do ADE, ocorrida em 11/10 de 2016. Em sede de manifestação, a contribuinte alegou que o débito foi impugnado no processo administrativo tal, estando, portanto, com a exigibilidade suspensa. Por sua vez, o voto condutor da decisão de piso bem enfrentou o tema nos seguintes termos.
Salienta-se, contudo, que o auto de infração impugnado neste processo é de número tal, mediante o qual foram lançadas multas por atraso na GFIP para a competência 1 e 6, e se pôs que o período de apuração 31/10/2010 não foi abrangido por esse ato de lançamento. No tocante à regularização do débito, a consulta de folhas tais mostra que os débitos permanecem com o saldo devedor após o prazo de regularização da situação mantida até 22/9/2017, ou seja, bem lá na frente, né? Aí lembra o deadline 11/11, aqui foi lá nesta data. E resignada em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta que realizou o pagamento por meio do parcelamento e, portanto, não há que se falar em exclusão. Bom, ocorre que o recibo de confirmação da negociação do pedido de parcelamento é datado de 11/12/2017, ocasião em que foi realizado o pagamento da primeira parcela. Confira-se, aí eu pus aqui bonitinho para vocês verem. Conforme já elucidado, de acordo com a legislação do Simples, o prazo para regularizar seria em 11/11/2016, e assim sendo, como o débito que motivou não foi regularizado, tem que manter o ADE, então eu voto no sentido de conhecer e negar provimento como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Senhores, comentários? Qual o seu voto, doutor Davidson? Acompanho, senhor presidente. Doutor Alain? Acompanho, presidente. Doutor Alexandre? Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Acompanho, presidente. Doutor Jefferson? Acompanho, presidente. Doutor André? Acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, correto? Bom, o último item que eu acho que nós vamos julgar, estamos chegando no final, né? É o item 131, é o processo 10.120.727.389/2016-05, é Sólida Gráfica Editora Limitada. A relatora também é a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. É mais chatinho, mas, enfim, vamos ver. Aqui ela foi excluída do Simples Nacional, também com os efeitos, e decorreu aqui da existência de débitos aí com exigibilidade não suspensa. Então, tem esses débitos aqui relacionados que eu coloco para vocês. Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação alegando em síntese que os débitos previdenciários foram regularizados mediante este processo, ainda pendente de deliberação da delegacia. Em sessão, aqui a DRJ jogou improcedente a manifestação, vez que não houve regularização da totalidade dos débitos motivadores da exclusão da empresa no Simples dentro do prazo estabelecido. Cientificada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde consigna aqui. Aqui, assim, eu vou tentar pular um pouquinho, mas, enfim, ela foi aberta em tal data, porque, no fundo, o que ela alega? Que esses valores, eles vêm de uma empresa anterior, que é essa chamada gráfica safra, e não da recorrente, que a recorrente, ela só teria sido aberta em 20/6/2017, de 2007, e se vocês verificarem, subirem um pouquinho e voltarem no meu item 1, vocês vão ver que os valores que estão sendo exigidos é de 12 de 2015, 2 de 2016, tudo anterior à abertura dela, tá? Por isso que eu colei aqui no meu voto, para ficar bem claro essa situação. Então, ela fala o seguinte: eu, recorrente, fui aberta somente em 20/6, né? E aí traz o cartão. Dessa forma, constata-se que os supostos débitos fazem referência a uma empresa anterior, que é a Grafa Safra, a qual foi extinta, e depois deu lugar a essa empresa, que é a hora recorrente. O resumo da ópera é esse. Então, ela mostra que tentou fazer uma GFIP retificadora, tá, gente? Que essa GFIP retificadora não foi aceita pela Receita Federal, porque tinha sido enviada após 5 anos da competência original. Então, por isso, não surtiria efeitos no sistema da Receita. E, a partir daí, ela ficou de mãos atadas, né, a recorrente, porque ela fez a declaração como se dela fosse, não era dela, era da extinta, dessa gráfica safra.
esses valores carregaram no conta corrente dela, mesmo ela não tendo sido sucessora, porque fica muito claro que a Gráfica Safra foi extinta e foi criada uma nova empresa, então não houve uma sucessão aqui propriamente dita. Ela, equivocadamente, saiu declarando o da outra e fez a retificadora, a GFIP retificadora foi, a desse tempo não foi apreciada, e a coisa ficou deste jeito que a gente está vendo aqui, e ela foi excluída por esses débitos da suposta gráfica que era anterior, tá? Então, o resumo da ópera é esse. Eu vou passar aqui para o voto, que também eu acho que fica bem claro. Então, o recurso voluntário, ele é tempestivo? Então, conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa em virtude da existência de débitos que a interessada contesta relativa ao simples para o período de tal a tal, que também ensejaram a exclusão de débitos recorrentes da divergência entre valores declarados de GFIP e os recolhidos em GPS para os períodos tais. O voto condutor da decisão de piso, ao apreciar a questão, valeu-se da seguinte informação da Delegacia de Goiânia, como elemento de convicção, para fins de considerar que não houve a regularização tempestiva da totalidade dos débitos. Tá aqui. Então, os débitos geradores de ADE da exclusão, foram parcelados em 30/9. Então, ele desconsiderou essa questão da gráfica e tudo mais, falou, olha, a regularização aconteceu em 30/9 de 2016, dentro do prazo estabelecido, né, fora, né? Em relação aos débitos previdenciários, essa parte foi dentro, em relação que é a controvérsia do débito previdenciário, o contribuinte alega que os mesmos já foram regularizados através do processo tal, no entanto, o pedido do contribuinte foi negado, conforme se observa. Qual é a negativa? Que ela transmitiu a GFIP retificadora depois de 5 anos e que não teria efeito. Bom, então ele não entra nessa análise que eu vou trazer aqui, se de fato poderia ser dessa gráfica ou não. A prosa apresenta as seguintes considerações para fim de justificar a manutenção. Assim, considerando que não houve regularização da totalidade dos débitos até a data limite, 31/10/2016, não assiste razão à empresa. De fato, a consulta do portal do Simples Nacional às folhas tais atesta o parcelamento dos débitos do Simples Nacional com data de pedido em tal. As telas de folhas tais demonstram que as contribuições previdenciárias não haviam sido recolhidas a tanto, tudo mais. Bom, por sua vez, em sede de recurso voluntário, a contribuinte sustenta sua defesa no fato que suas atividades se iniciaram apenas em 20/6 e os supostos débitos em aberto são da empresa extinta Gráfica Safra. Por equívoco, a área contábil emitiu e pagou todas as GFIPs vinculadas à hora recorrente por acreditar que seria este o procedimento adequado. Ao constatar o equívoco, a área responsável solicitou o pedido de análise da GFIP retida em malha. De fato, em análise do cartão de CNPJ da recorrente, bem como da consulta de valores a recolher versus valores recolhidos do sistema da própria Receitas, resta inequívoco que a data de início das atividades é 20/6/2007. Aí eu até ponho essa consulta, né, que estão justamente esses valores, e aqui vocês conseguem ver a data de ativação, né? No mais, resta evidenciado nos autos a tentativa da hora recorrente de regularizar o equívoco cometido por meio da retificação das GFIPs. Contudo, na prática, o processo foi arquivado sem qualquer providência. Vejamos os comunicados, qualquer providência, não vou por ordem. Vejamos os comunicados de folhas 42 e 45 mencionados na R-decisão de piso, bem como o requerimento e a manifestação da contribuinte. Então, veio esse comunicado, ela transmitiu e veio, tá lá, não consta nenhuma GFIP bloqueada, no fundo foi nada, é só para vocês verem que foi. Tratando-se de pedido de análise de GFIP, nada aconteceu, arquivou. E aqui tem o pedido da contribuinte, eu quis colocar para vocês verem, né, que ela fez manualmente, e ela foi tentar explicar, né, que eu até colei isso, porque ela fez no próprio punho, achei gozado, no sentido de mostrar que, né, ela tentou, da forma dela, né, dentro da capacidade dela, trazer essa explicação. Logo, para essa relatoria, a narrativa trazida pela hora recorrente, em sede de recurso voluntário, mostra-se coerente e hábil a demonstrar que tais débitos não lhe pertenciam, vez que datam de período anterior à sua abertura e houve real tentativa de retificação do seu erro. Diz que claramente não houve aqui sucessão dessas empresas, uma foi extinta mesmo e essa foi criada. Conclui-se, portanto, em homenagem ao princípio da verdade, né, material, a inexistência de razão impeditiva à manutenção.
Então, aqui a gente tem essa situação fática, eu acabei acolhendo a tese, né, de que a contribuinte realmente sequer estava aberta, e que ela errou e tudo mais. Claro que podem ir, né, na outra linha da própria DRJ, no sentido de, poxa, ela acabou confessando por meio do parcelamento, e o parcelamento foi a destempo, e como foi a destempo, ela está na hipótese de exclusão. Então, são essas duas possibilidades, digamos assim. É como vamos. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Nelson já pediu a palavra. Eu fiquei com uma dúvida, Gisele. Se tem no processo alguma informação da razão pela qual ela assumiu essa responsabilidade. Não tem, Newton. O que mostra só é ela unilateralmente justificando isso e mostrando as retificadoras e essas declarações. E ela juntando o cartão, o cartão do CNPJ, como eu coloquei aqui, para falar, olha, foi aberta, a minha sim, né? A outra foi extinta, mas ela não traz mais o que eu estou colocando aqui, basicamente, né? Até se vocês olharem o processo, o que é trazido é isso. E você vê que ela tem muito pouca orientação mesmo, né? Você vê que ela foi fazer manualmente. Então, assim, no fundo, Newton, não tem. Pronto, respondendo sua pergunta, não tem. O que tem é isso que eu trouxe para você. Obrigado, José. Doutor Efigênio pediu a palavra também. Eu estava achando estranho de onde surgiu esse débito e qual a relação da outra empresa. Aí, olhando aqui no seu próprio voto, porque se você fazendo a transcrição do recurso voluntário, porque a empresa anterior tinha débito com os funcionários, com os empregados. Isso. E aí, o que aconteceu? Essa empresa foi extinta. Esses funcionários migraram para onde? Para a nova empresa. Nisso que houve essa migração, os débitos dessa empresa surgiram porque estavam vinculados àqueles funcionários. Mas entendeu? Ela não precisava ter declarado o nome dela, né? Tinha que aí o seguinte, ela verificou essa pendência. Quando ela verificou essa pendência, né, ela foi tentar regularizar e pediu, e aí emitiu o GFIP, ela emitiu e pagou todas essas GFIPs vinculadas a ela. Agora, a minha dúvida aqui, Gisele, é o seguinte, é uma questão até preliminar, que é o seguinte, essa extinção da anterior e o surgimento dessa nova empresa, será? Aí eu não sei, porque não consta nenhuma sucessão, então é muito comum. A empresa fecha, a outra abre, e aí é o seguinte, sem fazer sucessão, ela assume os débitos da outra ou não, porque para você chegar, eu estou com uma empresa nova, entendeu? E de repente eu pego os outros débitos e já vou pagando, entendeu? Assumindo esses débitos, é isso que não tá muito claro para mim. Assim, não tem documento de sucessão, não tem nada, tá, gente? Se você for olhar o processo, que é a pergunta do Newton, na verdade, ela traz a delegação, ela se xingue, ela se sente responsável justamente porque houve essa migração, e ela faz isso de próprio punho, né? Se vocês olharem, que os empregados migraram. Então, assim, foi a linha que eu adotei. Entendi. Doutor Nelson pediu a palavra, doutor Nelson. Eu esqueci que a gente está falando, né, de obrigações previdenciárias. Isso. Né? Então, assim, o que acontece quando, do ponto de vista trabalhista e previdenciário, quando uma empresa é alienada, mesmo que não haja sucessão empresária, mas uma continuidade da atividade, certo? A empresa que se extingue, né, ela tem duas opções. Ela demite, todos os empregados têm que pagar todos os chamados direitos dos empregados, ele zera tudo, e a empresa nova readmite as pessoas, quem ela quiser. Isso é uma possibilidade, mas é muito caro, né? Então, o mais comum é assim, ó, eu vou adquirir uma empresa, eu vou comprar uma empresa, vou suceder a empresa, não na empresa, mas naquela atividade, certo? O que acontece é o seguinte, não, tudo bem, do ponto de vista trabalhista e previdenciário, há uma continuidade do contrato de trabalho, da relação trabalhista e previdenciária, né, que é tudo muito relacionado. Ou seja, mesmo que não tenha uma sucessão empresária, né, do ponto de vista da constituição das empresas, mas havendo essa sucessão da atividade, por aquisição, digamos assim, do fundo de comércio, né,
por exemplo. Sim, exato, é dessa linha. Então, assim, a nova empresa assume a responsabilidade... Assume os débitos, né? Assume a responsabilidade trabalhista e previdenciária. Então, eu imagino que é algo assim. É a única razão que eu vejo... Mas isso com licença, autoridade... só terminar, senhor presidente, por favor. A única razão que eu vejo para que isso tenha acontecido. E se isso aconteceu, é a responsabilidade dela, sim, apesar de estar no nome da outra empresa. Entendeu? Só isso que eu queria pontuar. Obrigado. Doutor Nilson, me perdoe que eu ia complementar dentro do que o senhor estava falando. Eu estou pesquisando aqui, o artigo 448 da CLT determina: a mudança da propriedade na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, está entendendo? Então, a responsabilidade fica na nova empresa, é o que eu estou entendendo. Por isso que ela declarou realmente, está entendendo? É por isso, então, que ela quis, nessa linha do que o senhor está dizendo, presidente, o que o Nilson colocou, é por isso que ela foi lá e retificou, ajustou as GFIPs. Isso. Exatamente, porque ela sabia, olha, esses empregados vieram, eu tenho que assumir isso, eu vou lá. Ela agiu como deveria agir. Isso, a obrigação dela, realmente. Então, exatamente, então, se ela tem essa obrigação, Gisele, e o presidente, o Nilton citou, e o presidente acabou colocando a fundamentação, esses débitos seriam delas, né? Então, gente, mas o fisco, ele teria que corroborar essa relação. O fato é que... Mas ele confessou. Não, tudo bem, presidente, mas veja, de novo, a gente está numa situação que ela foi claramente aberta bem depois. Uma coisa é a questão trabalhista, e ela arcou, ela confessou, foi lá, pagou. Veja, isso tudo está pago, né? Ela agiu de boa fé aqui, não dá para a gente falar que ela não agiu, seja com relação aos empregados, propriamente dito, seja com relação até ir buscar o fisco e falar, olha, está aqui as minhas retificadoras, eu me equivoquei na forma pela qual eu vinculei a minha empresa. Então, o que eu acho é que, assim, a penalidade, exclusão do simples, se torna bem desproporcional às questões fáticas que a gente vê aqui. Então, ao meu ver, eu realmente não mudaria nesse sentido, tá? Eu não acho que tem uma construção. Aí você vai falar, não, a GFIP, ela confessou e pronto. Tá, mas, veja, a gente está falando de débitos bem anteriores, dos quais ela nem existia. Sequer em termos sistêmicos, isso deveria ser, ao meu ver, considerado. E a autoridade fiscal não traz uma alegação dessa história da gráfica, nenhuma. Quem traz é unilateralmente contribuinte, ela simplesmente cobra. Mas, Gisele, você não acha que, olha só, quando você diz, o prazo para ela regularizar era 2016, né? Até 10 de 2016. Ela, até 21 de 7 de 2017, ela não havia regularizado ainda. Sim. Ou seja, aí a questão do prazo, nem colocando a sua tese... Não, do prazo nem colocando a minha tese. Foi a posterior. Então, mas é que para mim é uma questão prévia. Eu entendo que uma vez que são empresas autônomas, eu não tenho documento de sucessão, a autoridade fiscal não fez nenhum pedido depois da alegação da contribuinte, poderia ter tido uma provocação do fisco, junte a documentação. A provocação, Gisele, é exatamente o seguinte, nós podemos afirmar categoricamente que ela tinha ciência de que a nova empresa tinha uma relação de continuidade. Tanto podemos afirmar que ela sabia disso, que ela foi lá e assumiu o débito. E aí a Receita chega e fala, contribuinte, olha, existem esses débitos previdenciários. O que ela faz? Ela vai lá na GFIP, tenta retificar, ajustar, tudo isso. Então, a Receita fala, olha, tem débito, você vai ser excluído, você não vai poder, você vai ser excluído do Simples. Ela tinha ciência disso, essa questão prévia. Ela falava, olha, quando eu assumi a relação, e realmente, esses funcionários, é obrigação minha. Então, o fisco comunicou esses débitos. É essa parte anterior que eu não estou conseguindo entender do seu raciocínio, porque isso que você colocou fica claro quando o fisco a comunica dessa situação, não? Então, eu não entendo dessa forma, Efigênia. Eu acho o seguinte, se você tem débitos, esses débitos têm que ser seus, primeiro ponto. A partir da sua data de criação. Eu assim, me incomoda muito. Mas você não concorda que esse débito era dela, não? Mas eu tenho que ter um vínculo de sucessão aqui. A outra foi extinta. Não, mas você não viu que... Então você não concorda com o que foi citado antes? A fala do Nilson e aquela base legal do presidente que ele citou. Você não concorda com essa base, então? Não. Então, trabalhista, débito previdenciário. São trabalhista, débito previdenciário, Gisele. Exatamente. Isso aqui, vamos analisar. Olha só, Gisele, vamos colocar aqui.
Às vezes, a gente preocupa com um lado e esquece do outro. Olha só, a gente está preocupando com a questão da empresa, e aí a gente tem que ter toda uma preocupação com a empresa do Simples. Mas o fundamento disso aqui é uma preocupação que ela acaba sendo muito maior, que é o próprio funcionário, que é a questão previdenciária. Mas ela está arcando com isso, ela nunca mas ela arcou fora do prazo. Ela arcou fora do prazo. De débitos que sequer eram dela, e que ela assumiu sem um vínculo de sucessão claro. Não tem um instrumento. Eu entendo o seu ponto de vista, só que eu não estou concordando pelo seguinte, porque para mim ele não está concatenado. Assim, a base anterior. Porque o primeiro momento é o seguinte, eu trago um cartão de CNPJ de data posterior à abertura. Eu mando uma retificadora, eu falo, olha, eles não eram meus. Ele mandou uma retificadora. Essa retificadora não foi apreciada porque ela foi a destempo, ou seja, a contribuinte ela não estava ciente de tudo que precisava ou não. Eu acho que esse juízo de valor pressuposto não é tão claro assim, tanto é que ela protocolou a retificadora. Veja, tem a GFIP retificadora. Foi a destempo e não teve efeitos. E se essa retificadora tivesse sido tempestiva? O que ia acontecer em termos práticos? Vamos lá. Se essa retificadora tivesse chegado, essa GFIP retificadora, na Receita Federal, eles tivessem analisado... Ia regularizar a situação. Daí não teria dívida. Perfeito, mas é isso que eu estou dizendo. Falar que ela não tentou, você vê que há uma série de problemas que ela tenta resolver, ainda que de forma torpe, mas ela tenta. Então, assim, é porque confessou, tá, mas ela apresentou a retificadora. São duas situações distintas. São dois argumentos distintos. Ela não tinha responsabilidade, porque era uma outra empresa, não é dívida dela, isso é uma coisa. A outra coisa ela tinha responsabilidade, mas ela tentou regularizar a situação. Aí são dois argumentos distintos. O que eu, assim, aí tem que escolher um, ou pode até ser os dois, mas você não pode misturar um com o outro, certo? Perfeito, aí, ela para mim não tinha responsabilidade a priori a responsabilidade era da outra, ainda que elas tenham algum nível de vínculo, ela contador ou ele contador, deveria ter feito os recolhimentos dessas questões previdenciárias na extinta. O daqui, na nova, não deveria ter mandado essa GFIPS, errou ao mandar, deveria ter retificado. Então, esse é meu ponto. Aconteceu o problema aqui. E aí, isso carregou esses débitos para ela. Você pode ir para a interpretação extensiva, que ela era responsável, que com base na legislação trabalhista, ela necessariamente teria que ter carregado isso. Eu não acho. Isso teria que ter sido finalizado com a extinção da outra empresa. Então, eu entendi. Então, o seu raciocínio, Gisele, é o seguinte, eu entendo. Então, você parte da seguinte, é uma premissa. Ela não tem responsabilidade com nada. Exato. Ela não tem, é da extinta. Aí eu entendo o seu raciocínio, partindo dessa premissa. Ela não tinha, veio os funcionários e tal da outra empresa, em relação de continuidade, mas para mim isso não importa. Ela não tem responsabilidade com nada. Aí fecha. Entendi o seu raciocínio. Perfeito. Mas entendo. Aí sim. Você pode não concordar, mas esse é meu ponto. Eu entendi. Por isso que eu falei que tinha uma questão de premissa. Sim. Partindo dessa premissa, eu entendo o seu raciocínio. Porque agora, se falar que tem continuidade e não aceita o débito, aí não bate o raciocínio, entendeu? Aí é óbvio. É que vocês estão com a outra premissa. Entendi. Perfeito. Colega, questão, podemos voltar então, né? Acho que é o que vai ser debatido. Doutor Nelson. Está mudo, Nelson, está mudo. Desculpe, eu entendo que a premissa da relatora de que a empresa recorrente não tinha responsabilidade sobre aqueles débitos, contraria os provas dos autos, porque o próprio recorrente, né, buscou regularizar, quer dizer, assumiu essa responsabilidade no processo, tentou regularizar a situação. Não há nenhuma evidência nos autos de que ela não tinha responsabilidade. A única coisa que ela argumenta é assim, olha, esses débitos nem são meus, porque era da outra empresa, mas isso é um argumento de justiça, certo? Mas o fato é que ela tem responsabilidade, porque essa responsabilidade está registrada lá no sistema da Previdência, certo? Lá na arrecadação. E se está associado a ela, certo? Não foi só um azar, entende? Foi porque tem um fundamento, certo? E ela não questiona, inclusive, isso. Não, olha, esse débito não é meu. Ela não diz isso.
Ela diz, esse débito foi criado quando eu nem existia. Tudo bem, mas você assumiu a responsabilidade, certo? E assumir a responsabilidade significa ter que assumir os ônus, os bônus e os ônus também, certo? Aliás, então, assim, senão quem sai prejudicado é o empregado, entende? Porque aí a empresa está quebrada, vende, a outra assume, nunca vai pagar, a outra não pagou, e o empregado é que tem que assumir a responsabilidade daquilo, também não é justo, entende? E o sistema não permite isso, o sistema de previdenciário não permite isso, tanto é que ele transfere a responsabilidade de um para o outro. Você optou, ao adquirir a empresa, dar continuidade à atividade e assumir a responsabilidade dos empregados, tudo bem, mas agora está no seu nome, certo? Você que tem que arcar com o ônus disso daí. Assim que funciona, esse é o sistema, certo? O que não pode é, depois de alguns anos, dizer, não, mas olha, não era nem meu, era do outro. Isso não cabe, esse tipo de argumento. Mas, entende? Então, eu afasto essa primeira premissa de que ela não tinha responsabilidade. Então, ela assumiu a responsabilidade e tentou consertar. Bom, ela tentou consertar. Ela tentou consertar de uma maneira que é retificar a GFIP, que ela já não podia mais. Ela teve um prazo para tomar as providências. Adotou uma providência que não era eficaz, não tinha nem a menor possibilidade dela conseguir. Então, assim, quando a pessoa tenta, e por uma questão tal do fato do princípio ela não consegue a tempo, certo? Vai lá, tudo bem, vamos flexibilizar datas e tudo mais. Mas a medida que ela adotou, era impossível de regularizar a situação. Não tinha possibilidade. A única possibilidade é o que ela adotou depois, já muito tempo depois, um ano depois, e aí já não é mais eficaz. Então, por essas razões, eu vou abrir divergência, presidente, para negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Nelson. Doutor Alain. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Você vai acompanhar a relatora, tá certo. Vai ser doutor Alexandre. Eu também vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Eu acompanho a divergência, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Doutor Jefferson. Vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor André. Presidente, eu também acompanho a relatora. Ótimo, eu vou acompanhar a divergência, tá certo? Então, os fundamentos ficaram bem claros, corroboro com o Efigênio e eles falaram, o que eu concordo. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os julgadores Nelson Cavalcante Albuquerque, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Júnior, né? Que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, parece que nós conseguimos, né? Esse foi o último processo, depois de uma luta muito grande. Eu declaro nesse momento, alguém não tem nenhum processo que deixou ser chamado, não, né? Nas minhas anotações, não, né? Deixa eu ver aqui nos meus que... Nos meus, todos foram anotados, foram julgados, tá certo? Também. Os meus também. Tudo tranquilo, Nelson, tudo tranquilo, Efigênio, O item 59, meu foi julgado, né? Deixa eu só voltar aqui nele. Item 59. Só um minutinho. No meu controle, todos foram julgados, tá certo? Mas como foram muitos e teve mudança de ordem, a gente sabe só por questão de cautela, tá certo? Estamos encerrando quase 6 horas, né? Pois não é, hein, rapaz? Pegamos 4 dias, começando mais cedo, terminando mais tarde. Aproveitei a urgência por unanimidade. Foi. Foi até paradinho, viu? Foi uma resolução, viu? 59. É porque os meus processos, na hora como eu estou votando, eu vou passando um para o outro, eu acabo não anotando. Então, gente, nesse momento, eu declaro encerrada a sessão do dia 12 de novembro de 2020, período da tarde, onde todos os processos que foram colocados em pauta dessa semana, com exceção dos que foram, esse pedido de retirada de pauta, foram julgados. Peço, nesse momento, para nosso apoio, interromper a gravação.